Então nós abrimos para perguntas e respostas sobre o tema identidade judaica. Então, começamos semana passada a falar o que significa ser judeu. Esse tema é extenso. E abrimos para perguntas antes ou depois da aula. Então vamos falar sobre a primeira pergunta de hoje que eu recebi. Se um judeu que vai na televisão, no YouTube ou assim por diante e fala mal de Israel, e fala mal dos judeus, e fala mal da Torá, será que ele continua sendo considerado um judeu? Então, alguém que nega a sua identidade e persegue a sua identidade, se ele continua sendo um judeu. Então, eu queria contar para vocês, pode ser que alguém já acompanhou isso na mídia, foi alguns anos atrás. Eu não sei como pronunciar o nome dele, que é em húngaro, mas Knažanat Segedi, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Esse é um homem do partido de extrema-direita Jobbik da Hungria, com declarações nazistas e um histórico bastante pesado. E ele ligou para o rabino Chabad de Budapeste, o rabino Oberlander. Ele falou que ele gostaria de se encontrar para conversar com o rabino. Imagina só, você recebe um telefonema de um nazista, de um antissemita, e ele gostaria de ter um encontro particular. Eu não sei se eu teria coragem de recebê-lo. E esse rabino ele ficou muito na dúvida se ele recebe ou não esse homem. Então, só para saber um pouquinho do histórico desse homem. Ele começou a ganhar destaque em 2007, que ele foi um dos fundadores da Guarda Húngara. Eles adotaram uniformes pretos e bandeiras listradas que remetia ao Arco das Cruzes, um partido pró-nazista que governou por um tempo na Hungria, no final da Segunda Guerra, e matou muitos judeus. Ao todo, na Hungria foram mortos cerca de 600 mil judeus durante o Holocausto. E ele era dos fundadores desse partido, e em 2009, 2 anos depois, a justiça proibiu esse partido de continuar existindo. E aí esse homem, Nazat, então ele se mudou para o partido Jobbik, que foi lançado em 2003, que era a extrema-direita do país. E ele se tornou um dos mais visíveis porta-vozes do partido. Em 2009 ele se tornou um representante da sigla no Parlamento Europeu. E resumindo, ele abertamente falava contra Israel, contra os judeus. Ele, diferente dos seus colegas, não negava o Holocausto, mas também falava que os judeus usavam o Holocausto como justificativa e se colocavam como vítimas. Falava bastante pesado contra os judeus. E ele liga para o rabino Oberlander, ele fala que gostaria de se encontrar com ele. O rabino pede um tempo para pensar, tudo através de secretárias. Pede um tempo para pensar, e depois de, acho que foi algumas semanas que demorou, e o rabino falou que ele poderia vir. E ele conta a história dele. Ele diz que, como a gente escuta várias dessas histórias, a avó, já no hospital, quase falecendo, chamou ele e levantou a manga da camisa, que ela nunca, mesmo no verão, nunca usou manga curta, sempre usou manga comprida. E levanta e mostra para ele uns números. E ele, de repente, descobre que a avó dele e o avô dele eram judeus. E automaticamente a mãe dele era judia e ele é judeu. E a avó esteve em Auschwitz e o avô esteve em campos de trabalho forçado. E ele entra numa crise de identidade. E ele conta o seguinte: isso acabou com a minha carreira.
Ele era o representante de tudo que era contra o judaísmo. Tanto é que, como que foi que descobriram que ele era judeu? Foi um partido, alguém, não sei se era dentro do partido ou fora do partido, queriam derrubá-lo, então foram descobrir alguma forma de derrubar ele e começaram a falar que ele era judeu. E ele não acreditou, até que ele acabou descobrindo que ele era judeu. E ele falou: eu descobri que eu estava vivendo uma mentira. E eu comecei a me sentir doente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Foi uma morte para o meu convívio social, convívio político. E eu me tornei a última coisa que eu gostaria de ser na minha vida, um judeu. Aquele que eu sempre ataquei. E para então entender o que estava acontecendo comigo, eu resolvi procurar aqueles que eu tanto odiava. E aí eu consegui o contato do rabino do Chabad, Rabino Obelander, um cara de barba, chapéu preto. E quando o rabino recebe ele, depois de um tempo, ele fala: eu encontrei uma pessoa destruída, uma pessoa quebrada, eu nunca vi uma pessoa tão perdida na sua vida, diz o rabino. Toda a sua identidade tinha sido fatiada, cortada em pedacinhos. Imagina que você passa a vida toda falando mal e denegrindo uma família e depois você descobre que você faz parte daquela família. Esse Rabino Obelander, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele também é descendente de sobreviventes do Holocausto da Hungria. E depois ele acaba voltando para a Hungria para fazer o judaísmo renascer. E esse homem me pediu, então, uma ajuda. Eu fiquei na dúvida, que eu faço ou não faço. Pedi ajuda para Deus, assim o Rabino conta. Pedi ajuda para Deus para tomar a decisão correta. E convidei ele para vir na sinagoga Shabbat. E a minha Keilah, a minha congregação, se dividiu. Parte pró, parte contra. E assim que ele pisou a primeira vez, metade da sinagoga saiu. E o homem também não estava lá. Então foi uma situação bastante estranha. Ele conta que quando ele colocou a kippah pela primeira vez, ele sentiu que a cabeça dele estava queimando, ele sentiu uma dor de cabeça. Mas ele disse que gostaria de continuar lá. E o pessoal da diretoria começou a me ameaçar, falando que eu estou fazendo uma coisa errada. Ele tá usando isso como forma dele se levantar politicamente novamente, porque ele foi destruído, ele perdeu o partido, então agora está procurando outro partido, então ele precisa ganhar apoio. E o Rabino fala: eu pedi novamente para Deus para me ajudar para tomar a decisão certa, mas eu sentia que ele estava que ele era sincero, que ele realmente queria fazer tchuvá. Então isso foi em 2012. 2013 ele fez o bar mitzvah, fez o brit milá. É emocionante, vocês podem ver depois na internet as fotos. Ele fez o brit milá, escolheu para ele o nome de David. Ele fala que ele foi o primeiro homem a fazer brit milá desde o avô dele, aquele que passou pelo Holocausto, que tinha se perdido na família. E aí ele começou a cumprir Shabbat, Kasher. E, bom, não vamos entrar em todos os detalhes, mas eu acho que agora ele fez Aliyah e fez Teshuvah completa. Ele e a esposa não era judia, ele converteu a esposa e os filhos, e agora ele está vivendo uma vida completa. Então essa história é uma história recente. Então acredito que ela pode responder a pergunta. Então, que existe, será que é um judeu que ataca Israel, o judaísmo e tudo que é judaico, se ele continua sendo judeu? Obviamente que ele continua sendo judeu, como nós falamos semana passada. E cabe a nós ajudá-lo a revelar essa essência. Isso nos leva para a segunda pergunta. O que faz uma pessoa que descobre tarde na vida que ele é judeu? Imagina alguém que a vida toda tem uma identidade e depois aos 40, 50, 60, de repente ele descobre que a avó dele era judia,
porque a mãe dele era judia, portanto ele é judeu. Como lidar com isso? A primeira coisa interessante é que quando alguém descobre que é judeu, ele fica perdido. Se alguém descobrisse, por exemplo, que a mãe dele era italiana e ele não sabia, tá bom, informação interessante, mas não vai mudar a minha vida. Se alguém descobrir que o pai dele e a mãe dele eram budistas, também não quer dizer nada, porque o budista ou qualquer outra religião depende da minha crença, não vem através da herança dos meus pais. Então, de repente, esse fato de ser judeu mexe muito com a pessoa. Porque isso não é algo que eu escolho ou não escolho, é algo que vem comigo. É o fato que eu descobri, de repente, muda toda a minha visão de mim mesmo. Eu fico perdido, quem sou eu? A Kabbalah compara essa ânsia, esse desespero interno com uma chama. Está escrito Ner Avaye Nishmat Adam. A chama, a vela de Deus é a alma da pessoa. Ner Avaye, a vela de Deus, é a alma da pessoa. Assim como que a vela, a chama, ela fica balançando. Alguém sabe por que ela fica balançando? Então, eu quero a explicação da Kabbalah. A Kabbalah diz o seguinte, que todo ser ou todo objeto, tudo tende a voltar à sua essência. Então, uns chamam de lei da gravidade. A Kabbalah fala que a origem da Terra, ou tudo que a maior parte da sua composição é terra, tende a voltar para a sua origem, então por isso que desce. O fogo, a origem do fogo, a terminologia da Kabbalah, é Tachat Galgal Hayareach, embaixo da esfera da lua. Não vamos entrar em detalhes o que significa isso, mas o ponto é que a origem do fogo é em cima. E já que a origem do fogo é em cima, então o fogo está querendo subir. E tem o pavio que está segurando o fogo. E o fogo está desesperado. Ele quer sair e o pavio, o comburente, o combustível está segurando ele aqui embaixo. Coloca um pouco na psicologia, ou no pensamento dessa chama. O que vai acontecer se essa chama que está iluminando um quarto, imagina um jantar romântico, você tem aquela vela, então ela está sendo valorizada naquele ambiente. Se essa chama ela sobe, ela vai subindo e ela volta para a sua origem, onde lá ela é insignificante, na fonte de todo o fogo. Alguém quer se tornar insignificante? Só tem duas coisas em todo o mundo que desejam se tornar insignificantes: a chama e a alma. Assim explica a Kabbalah. A chama prefere estar em contato com a sua essência do que ser importante. A mesma coisa a alma. A alma dentro do meu corpo, ela é alguém. Só que ela prefere voltar para a sua essência, prefere voltar para a sua origem, e por isso que a alma ela fica querendo se desprender do corpo. E por esse motivo, quando você dá um pouco de alimento para a alma, seja um estudo de Torá, uma oração, de repente você começa a se balançar. O que é esse balanço? Já viu alguém numa biblioteca se balançando? Mas na Yeshiva está todo mundo se balançando. Eu sempre quis saber o porquê. Por quê? Então, o motivo que nós nos balançamos não é para ficar balançando que você vai entender melhor. O balanço tem que ser um reflexo da sua vibração interna. Então a alma ela está vibrando, igual a chama ela está vibrando, a alma está querendo sair do corpo. Então quando você dá algum alimento que a alma se sente bem, ela começa a vibrar. E ela está nessa tendência de querer sair e o corpo segura. Então a alma quer ir embora, o corpo está segurando. E esse conflito interno é baseado no conflito da chama, do atrito que tem entre a chama e o pavio. E quando acaba o combustível, a chama vai embora. Ela pode queimar o comburente, pode queimar o pavio, mas de repente vai acabar. A nossa alma também precisa de combustível. Nossa alma precisa também de alimento.
Para a nossa alma poder ficar tranquila, ela precisa ser cuidada. E como nós cuidamos dela? Nós temos que dar o alimento da alma. O alimento da alma não é o alimento do corpo. E, felizmente ou infelizmente, eles são opostos. O que é bom para o corpo não é bom para a alma. O que é bom para a alma não é bom para o corpo. Não quer dizer que eu tenho que abrir mão das necessidades do corpo, mas eu tenho que lembrar também das necessidades da alma. Então, quanto mais eu foco nas necessidades do corpo, então, a melhor comida, o melhor passeio, o melhor prazer do corpo, eu estou fazendo a alma ficar com sede, a alma ficar inquieta, e ela se manifesta de alguma forma. Vai ser ansiedade, tristeza, culpa, e assim por diante. Vocês podem nomear todos os sentimentos negativos, que eles são um alerta, a alma pedindo ajuda, a alma falando, por favor, eu estou aqui. Só que ela não tem como se expressar. A gente não, às vezes é tanto barulho do corpo, tanto barulho da alma animal, que a alma divina está desesperada. Ela manda os sinais e nós não conseguimos interpretar o que ela está nos dizendo. O patriarca Yaakov, terceiro patriarca, quando ele está falecendo, ele chama seus filhos e de repente passa pela cabeça dele, talvez um deles ou alguns deles se desviaram do caminho. Vamos entender que até então eles estavam vivendo em Israel, sobre orientação do pai, num lugar protegido, num lugar fechado, e eles eram diferentes de todos. Eles estavam tendo a educação, não sei se é judaica, pode chamar, educação monoteísta, estavam tendo a educação dentro da casa dos patriarcas e também na Yeshiva que existia na época de Shem Ve'emet. De repente eles vão para um lugar corrupto, um lugar com a moral, ética bastante corrompida. Eles estão no Egito, e viveram alguns anos lá no Egito, 17 anos no Egito, e Yaakov, ele fala, quem garante que meus filhos, ou pelo menos um deles, se desviou do caminho? Então, antes de dar brachá, eu quero ter certeza que todos estão no bom caminho. E ele pergunta para eles, abertamente, algum de vocês se desviou do caminho? Algum de vocês se envolveu com idolatria? Ou com alguma coisa? O que eles respondem? Valendo o ponto. Qual é a frase que eles respondem? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouça Israel. Quem é Israel? É o pai deles, o patriarca. Ouça Israel, Hashem Elokeinu. Deus é o nosso Deus. Todos falaram juntos. Hashem Echad. Hashem é só um. E com essa frase, Yaakov respira aliviado. O que ele responde? Baruch Shem Kevod Malchutol Olam Vaed. Então, abençoado seja o nome de Hashem para toda a eternidade. Então, esse diálogo dá a base para a nossa reza mais importante, o Shema Israel, que nós repetimos todo dia. Mas o que está por trás dessa frase? O que significa Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Hashem é o nosso Deus. Ah, é? Existe Deus dos judeus e Deus dos outros povos? Quantos deuses existem? Então por que a gente fala é nosso Deus? Nós roubamos o Deus para nós? Deus, ele é Deus de toda a humanidade. Deus é de todos os povos. Vitor, a gente roubou o Deus para a gente? Hashem Elokeinu, Hashem é o nosso Deus. Aqui entra o ponto central do judaísmo, que vai diferenciar do monoteísmo. Isso vai explicar como nós podemos atender a nossa alma e como nós podemos realmente sermos judeus e incorporar a identidade judaica. Então vou entrar um pouquinho mais profundo nesse conceito para depois a gente voltar. Então eu não estou desviando do assunto, é para a gente poder se aprofundar. A gente pode contar historinhas, pode contar piada, mas a gente quer estudar um pouquinho mais profundo pela Kabbalah, o que significa ser judeu, baseado no que significa Deus, o que significa o monoteísmo e a nossa crença e conexão com Hashem. Porque no final das contas, é nessa relação que nós vamos encontrar a nossa identidade. O monoteísmo diz, existe um Deus
e esse Deus, ele criou o mundo. O judaísmo diz: tudo é Deus. Uma vez tinha uma criança que no futuro cresceu para ser um grande rebbe, e ele gostava de canivete. E aí uma pessoa já mais velha se aproximou dele, sabia que ele era uma criança esperta, falou: se você me disser aonde se encontra Deus, eu vou te dar meu canivete, que é novinho, vou te dar de presente. E o Shmuel responde para ele: se você me falar aonde Deus não se encontra, eu vou te dar o meu canivete. E aquele homem imediatamente deu para ele o canivete e gostou muito da resposta dele. O que significa isso? O monoteísmo diz: eu existo e eu acredito em um Deus só. Então eu e o mundo existimos e existe um Deus que está acima do mundo. Tanto é que a forma comum de falar de Deus, Deus existe. Onde está Deus? Papai do céu. Deus não está no céu. Deus está em todo lugar. Inclusive na minha vida. A gente gosta de falar que Deus está em todo lugar, agora na minha vida quem manda sou eu. Então a verdadeira crença, quando a gente fecha os olhos e fala Hashem Echad, significa que tudo é Hashem. Inclusive eu. Isso não é fácil. E essa crença não é exigida de todos os povos. Quando a gente fala Hashem Elokeinu, nós não estamos falando que Deus é nosso. Mas essa conexão com Hashem, essa crença tão profunda, é exigida de alguém que tem uma alma divina. Não é exigido isso de todo ser humano. É sim exigido de todo ser humano acreditar em somente um Deus. É proibido qualquer povo fazer idolatria. É proibido para qualquer ser humano colocar um intermediário entre ele e Deus. Porém, ter esse conceito incorporado e essa conexão com Deus tão profunda que só existe Deus e tudo está dentro dele, isso é bastante complexo. Mesmo nós judeus, sem estudar e se aprofundar, nós não temos essa fé tão enraizada. Nós temos aquela fé genérica, que é chamada fé do ladrão, que nós já falamos. Conhece a fé do ladrão? Aquele que reza para Deus antes do roubo: Deus me ajude, que eu seja bem sucedido. Então a gente ri do ladrão, mas a gente também pede ajuda para Deus para coisas que talvez Deus não gostaria. Certo? Conseguir ter uma fé dentro de si, que o tempo todo nós estamos conectados e, portanto, não existe espaço para ansiedade, tristeza e assim por diante. Esta fé, ela tem que ser incorporada através do estudo e da meditação. Então vamos dar alguns pontos. Vamos fazer agora a parte do estudo e depois, em outro momento, a gente pode fazer a meditação. A gente já fez uma vez aqui a meditação do Shema Israel. Uma pergunta de matemática. O que está mais perto do infinito? 1 ou 1 milhão? O que está mais perto do infinito? 1 ou 1 milhão? Muito bom. Então o pessoal aqui já está no nível avançado. Não existe mais perto do infinito. Perante o infinito, 1 e 1 milhão dão no mesmo. Uma pessoa que é milionária e a pessoa que só tem R$1, eles estão muito distantes em questão de números, mas os milhões daquele homem foram formados de pequenos uns. 1 mais 1 mais 1 mais 1, e em algum momento vai dar 1 milhão. Porém, para infinito, você pode juntar, você não vai chegar nunca no infinito. Esse ponto é importante entender. Muita gente acha que Deus ele é o maior de todos. Coloca na cabeça da criança. Tem meu pai, tem meu professor, tem o professor do meu pai, e de repente ele coloca várias figuras, tem Deus que é mais forte que todo mundo. Mas ele coloca numa hierarquia, existe uma certa escala, ele acha que Deus ele é o maior de todos. E a gente cresce com essa noção, que Deus ele é o mais forte, o maior.
Quando na prática, Deus ele é tudo, Deus ele é infinito. Para passar para essa noção, precisa um pouco de estudo, precisa um pouco de aprofundamento na criação do mundo. Como que Deus ele criou o mundo? Deus ele criou o mundo há quanto tempo? Faz quanto tempo que Deus criou o mundo? Faz quanto tempo que Deus criou o Pão de Açúcar, a montanha? Um nanosegundo. Deus está criando o mundo a cada instante. O que Deus precisa fazer para parar, para acabar com o mundo? Então tinham alguns filósofos reunidos. Como que Deus pode acabar com o mundo da forma mais rápida possível? Então um falou, ele só trazer o dilúvio. Mas um dilúvio caprichado, com tsunami, terremoto, faz tudo junto e vai acabar o mundo. O outro falou, não, um incêndio. E o verdadeiro sábio fala, é só parar de criar. Quando Deus para de falar, como a Kabbalah diz que o mundo é criado pela fala divina, se Deus para de falar, aquilo deixa de existir. O melhor exemplo para isso, na época que surgiu o cinema, quando tinha aqueles negativos passando e a luz, qual é o nome dessa máquina? Algum nome? Cinematográfico. Projetor. E de repente, entra lá um índio, veio na cidade grande, contaram para ele que tem um cinema, ele entra no cinema, está bem na cena que está lá correndo um cavalo, ele tira o arco e flecha e ele quer matar o cavalo. E tento explicar para ele, mas ele não entende. Fala, estou vendo o cavalo. Na realidade, o que ele está vendo é uma luz que passou por um filtro. Esse é o melhor exemplo que eu já escutei para nós entendermos com a nossa mente o que significa a criação do mundo. A criação do mundo é uma grande luz, uma luz muito potente, a luz divina, Ora em Sof, passando por filtros. Nós, seres limitados, vemos os filtros e nos prendemos aos filtros. A gente acha que essa mesa realmente existe. Só que se Deus parar de falar, essa mesa desaparece. Só que Deus quer que o mundo funcione pela natureza. Então as coisas não desaparecem normalmente. E a Hashem fica criando a cada instante. Apesar de talvez não ter o merecimento de tudo, mas continua pelo caminho da natureza, porque é o modelo que a Hashem escolheu. Mas nós precisamos colocar na nossa cabeça que o mundo ele é criado ex nihilo, yesh miayin. Ele é criado do nada a cada instante. Nós não temos essa noção, porque tudo que existe no mundo não foi criado, foi transformado. Ninguém criou essa mesa. Pegou uma madeira que Deus criou e transformou em mesa. E assim por diante. Não existe um ser humano criar nada. Dizem que se você juntar todos os cientistas do mundo e eles vão tentar criar a asa de um mosquito, não vão conseguir. Nós não conseguimos criar algo novo. Nós precisamos de uma matéria-prima. Nós criamos yesh miesh, de algo, nós mudamos o formato. Já que Deus ele criou do nada, se ele para de criar, aquilo para de existir. A gente está na Copa, então se você chuta uma bola para o ar, quanto tempo ela fica no ar? Enquanto tiver lá a força que você colocou dentro, a força contra a gravidade que você colocou dentro da bola, ela vai subir. Na hora que acabar a tua força, ela cai. Então Hashem, ele está o tempo todo segurando o mundo. Um outro exemplo que a Kabbalah dá é o seguinte: a abertura do mar. A gente sabe que para o mar abrir, então Deus ele ficou soprando o vento a noite toda. Assim está escrito. Que Hashem ele ficou assoprando, não é no sentido de boca e de sopro, mas para a gente entender, Deus ficou o tempo todo segurando aquela água para ela não cair. Porque se Deus soltar, ela cai. Já que a natureza da água é correr. Então, a Hashem mudou a natureza e ele tem que ficar o tempo todo segurando. Então, a nossa vida, a cada instante, a Hashem está criando, está segurando. Então, quando a gente entra em desespero e acha que eu fui esquecido, impossível. Se eu estou vivo é porque a Hashem está me segurando o tempo todo. A Hashem está me criando a cada instante.
Isso daqui é um tema bastante complexo e extenso. Podemos aprofundar em um outro momento. Tem vários mamarim, vários discursos racídicos profundos do quinto Rebbe, principalmente explicando isso, o Samer Vav, assim por diante. Dá para se aprofundar bastante, é interessante. Quem gosta de filosofia judaica e gosta da parte intelectual, é bastante interessante se aprofundar. Mas o ponto que eu queria tirar disso é o seguinte. Nós falamos semana passada que a prova que um judeu continua judeu independente das suas escolhas erradas na vida, ou talvez da desinformação, é que quando chega no momento crítico da sua vida, de repente ele está pronto a abrir mão de tudo e mostrar que a sua identidade está viva. Esqueci agora o nome. Tinha um filósofo judeu que abriu mão, se converteu, entre aspas, para outra religião. Não. Esqueci o nome. Ele ganhou o Nobel da Literatura. Esqueci o nome dele. E quando chegou na época do Holocausto, e eles obrigaram todo mundo a escrever a sua religião, ele podia muito bem colocar outra religião. Ele foi lá e fez questão de escrever que ele era judeu. Então, assim por diante, tem vários exemplos de pessoas que negam a sua identidade, mas quando chega na hora H, quando chega no momento que ele sente que ele vai se separar da sua identidade, ele não consegue abrir mão disso. Então, isso foi o ponto que nós abordamos na semana passada. Só que o Tânia, ele quer pegar esse ponto e trazer para a nossa vida. Nós não vivemos, Baruch Hashem, em situações extremas. Não tem ninguém nos ameaçando de morte por colocar tefilin, por cumprir Shabbat, e assim por diante. Baruch Hashem, nós estamos numa geração sem precedentes. Quase você não encontra na história judaica uma geração igual a nossa, que a gente pode abertamente se declarar judeu e cumprir todas as mitzvot. Então, nosso desafio é outro. Nosso desafio é outro. Você conseguir se manter firme quando tem liberdade religiosa, às vezes é mais difícil. Contam que muitos judeus que na época do comunismo entregaram a sua vida para se manter firmes, quando eles chegam nos Estados Unidos, de repente eles relaxam. Então, às vezes parece que o judeu gosta de... Não vamos falar, mas parece que a oposição nos coloca na posição de resistência e a gente se sente bem com isso. De certa forma, novamente, eu sempre falo esse ponto, mas a gente é muito bom em se defender. Então, a gente está sempre se defendendo no Facebook, assim por diante. Em vez de se defender, a gente tem que ser proativo. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade. Fala. Eu vou repetir um pouco antes, qual é o... Estou explicando o porquê disso, eu não consigo pegar bem. Eu falei semana passada que a prova que um judeu ele quer continuar sendo judeu é que quando ele é colocado numa situação de extrema, no local, na Inquisição, quando falaram ou você abre mão do judaísmo ou jogar na fogueira, e eles pulam na fogueira, assim por diante. Tem inúmeras histórias. Isso daqui tudo prova que o judeu ele não está disposto a abrir mão da sua identidade. Agora eu quero passar para um ponto, para o segundo estágio, que é a conclusão interessante para a nossa vida, que o Alter Rebbe ele chega. Nós não precisamos viver em situações limites para revelar a nossa essência. É um pouco de consciência, é um pouco de entendimento. O que significa Deus, o que significa ser judeu e o que significa ser as mitzvot. Muita gente enxerga as mitzvot como obrigações. Eu tenho que colocar lá na minha lista, feito. Então eu sou obrigado a fazer isso. Então já que Deus criou o mundo, e Ele é mais forte, Ele é o maior de todos, Ele me mandou, eu tenho que obedecer. Essa é uma forma imatura e também prejudicial de encarar o judaísmo e de encarar Deus. Eu sou obrigado a algo e eu sou forçado a fazer algo contra a minha essência, quando na realidade as mitzvot são a forma de expressar a minha essência. Diz o Alter Rebbe, se você está pronto a morrer como judeu, por que você não escolhe viver como judeu? Só que na minha cabeça eu crio uma linha imaginatória
que ser judeu é até tal ponto. Nem eu dei exemplo semana passada. Então, eu pelo menos não como carne de porco. Então, eu coloquei na minha cabeça aquela linha imaginatória. Se eu comer carne de porco, eu vou deixar de ser judeu. Se eu comer Yom Kippur, eu vou deixar de ser judeu. Então, eu coloco essas linhas imaginatórias. Vamos pensar em relacionamentos. Então, imagina que você fala, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, porque pelo menos eu não roubo. Então, a gente não tem que colocar... É absurdo, não é? Só que a gente fala isso. Eu sou pelo menos... Então, essas linhas imaginatórias que a gente faz com Hashem, não é por mal, mas é por falta de apreciação do nosso relacionamento com Ele. Se eu entender que a mitzvah é uma conexão com Ele, qual a diferença dessa mitzvah daquela mitzvah? Maior, menor? Não faz diferença para você agradar uma pessoa que você ama com uma coisa pequena ou uma coisa grande. Se você gosta da pessoa, você vai agradar com coisas pequenas e coisas grandes. E se você vai ofender com coisas pequenas e coisas grandes. Esse raciocínio, essa conclusão lógica, é onde o Alter Rebbe quer nos trazer. No momento que nós vamos entender que Hashem é tudo, então qualquer passo que eu fizer, que Ele pediu para não fazer, eu estou agredindo Ele. Mas do ponto positivo, qualquer passo positivo que eu fizer, eu estou fortalecendo o meu relacionamento. Então, na nossa imaginação, nós criamos essa linha. Então, nós temos que parar de viver em situações extremas, parar de viver em situações de perigo, e encarar o dia a dia com uma grande oportunidade de estar conectado a Hashem. E aí nós chegamos para a terceira e talvez a última pergunta de hoje. Rabino, é muito bonito, eu fico feliz em saber que você e os religiosos acham significado no judaísmo. Mas para mim, o judaísmo não é inspirador, o judaísmo não me traz satisfação, eu prefiro achar outras formas de prazer. Como responder para esse homem? Ninguém tem resposta? Essa busca já vem judaica, né? É óbvio que é judaico. Se eu pudesse responder, eu diria que quem responde assim é que não conhece. Muito bom. Então o Vitor falou que quem responde assim é porque não conhece. Tem uma história que eu gosto muito, que escutei do Rabino Aaron Moss, que ele fala de um homem pobre que ele estava andando na rua, de repente ele passa por uma mansão. Ele sente um aroma, um cheiro tão delicioso que ele não aguenta, ele trepa lá na janela da cozinha e ele quer ver o que é aquilo. Ele vê blintzes de queijo, panqueca de queijo. Tradução, mal traduzido. E ele fica lá olhando, ele quer aprender a receita para contar para a esposa dele. Ele fica olhando, que tem lá a mistura pronta lá de blintzes, tem aquele queijo bom, de qualidade, tem os ovos, ele vê, decora a receita, ele chega em casa todo feliz e conta para a esposa, você não sabe, eu quero ter essa experiência pelo menos uma vez na vida, de comer um café da manhã de rico, você pode, por favor, preparar para mim esses blintzes? A esposa toda dedicada, pega a receita, anota a receita e vai para a cozinha. Ela chega na cozinha e encontra os armários vazios. Bom, esse mix aí de blintzes eu não tenho. Mas eu tenho aqui fécula de batata. Deve ser a mesma coisa. A manteiga eu não tenho. Mas eu tenho aqui um pouco de óleo que sobrou da semana passada aqui na panela. Acredito que esse óleo também vai fazer a mesma função que a manteiga. Ovos? Ih, acabou os ovos. Vou colocar batata. Não, desculpa. Em vez de ovos, ele colocou água. E em vez do queijo, onde ela tinha dinheiro para comprar queijo? Em vez do queijo, ela colocou batata amassada. E preparou uma deliciosa blintzes. E o marido lá ansioso para aquele café da manhã. Ele chega, se prepara.
aquelas blintzes empilhadas, quentinhas na frente dele. Ele coloca o primeiro pedaço na boca e aquela empolgação toda dele, de repente, muda o humor dele. Ele fala, realmente eu não entendo. Eu não entendo esses ricos. O que eles acham de tão gostoso numa blintzes? Falou Rabino Moss, aquela pessoa que fala que ele acha que o judaísmo não é interessante, provavelmente, o que ele tem de judaísmo? Talvez ele fez aquele curso rápido de bar mitzvah ou bat mitzvah. Alguma vez, ele passou um tempo no kibbutz, lá, Yom Kippur, no final de Yom Kippur, ele senta lá na última fileira. E quanto que ele sabe de judaísmo? Se alguém nunca parou para se estudar e se aprofundar no Talmud, e ver quão intelectual e quão profundo é o Talmud. Se alguém não teve a chance de se aprofundar na mística judaica, se alguém não experimentou um Shabbat autêntico, se alguém não vivenciou uma casa onde tem kasher, onde tem princípios, então ele não conhece o judaísmo. Então ele acha que ele está comendo uma blintzes, ele acha que ele está experimentando o judaísmo, mas está faltando o judaísmo autêntico. Então, antes de falar que o judaísmo não está me inspirando, ou não está respondendo aos meus questionamentos, ou não está acalmando a minha inquietude, é porque eu não tive a chance. E Baruch Hashem, não faltam oportunidades. Se alguém achar que falta oportunidade, pode me avisar que nós vamos arrumar um jeito das pessoas vivenciarem. Não tem como você explicar para alguém o Shabbat. Você pode passar horas explicando o que é o Shabbat. Não existe. Não existe. Você tem que vivenciar para conseguir sentir o que é o Shabbat. E assim eu digo sobre o estudo judaico. Nós ficamos com uma noção de estudo judaico, infelizmente, imaturo. Daquelas historinhas que nós escutamos na escola ou quando crianças. E para a gente não diz muito. Porque nós temos os dilemas da vida. Como que aquela historinha de Noé lá na arca vai responder meus dilemas da vida? Mas eles sim respondem. Se eu conseguir me aprofundar e saber que o dilúvio representa as turbulências da minha vida, que representa a arca, assim por diante. Cada história da Torá tem como responder os dilemas e dar um rumo para a minha vida. Então, respondendo, talvez juntando tudo o que nós falamos hoje, o que significa ser judeu? Quem sou eu? Eu sou uma vela, eu sou uma chama, eu sou uma partícula divina que quer voltar para a sua essência. E eu fico ansioso para poder voltar. O único motivo que a alma continua aqui, tranquila, é se ela escutar a voz de Deus. O que Deus fala? Você quer subir, mas eu quero que você fique aí. Você quer subir, mas eu quero que você fique aqui. Essa é uma mensagem que às vezes a gente pode se perder por motivos nobres. Na nossa história nós temos relatos de homens grandes, os filhos de Aaron, tem aqueles 4 homens que entraram no Pardes, pessoas que de repente escolhem se espiritualizar tanto e esquecem desse mundo material. Então Deus quer que nós vivemos esse conflito, não é conflito, que nós vemos essa realidade difícil de ter uma alma dentro de um corpo, de ter espiritualidade dentro do físico, mas esse é o objetivo da criação. Então, ser judeu é incorporar a mensagem divina. Eu sou divino, mas tenho que transformar o físico. Tenho que incorporar a mensagem da Torá, que é transformar esse mundo num mundo melhor. Então, não é se afastar do mundo, não é se afastar do corpo, mas sim transformar o corpo. Como? Através do estudo. Não tem outra forma. Eu posso ter a vivência judaica, mas sem o estudo, sem o aprofundamento, eu não vou estar incorporando por completo esse judaísmo. Eu vou ter um judaísmo, a fé do ladrão, a fé envolvente, aquela fé que ela não se relaciona com o meu dia a dia. E por isso, dentro do Tânia, dentro da Hassidut, dentro do Hassidismo, principalmente o Hassidismo, Chabad, que vem com a filosofia do estudo. Ser judeu vem muito junto com o estudo, vem muito junto com o aprofundamento. Dessa forma eu posso ser um judeu pleno. Não quer dizer que alguém que tem um sentimento judaico está errado. O sentimento judaico ele tem que ser apenas mais aprofundado e mais enraizado. Isso vem através dessa consciência. Então, respondendo, o Yehudi, ele é sempre
mesmo que ele fala que ele odeia, e na verdade quando ele fala que odeia é porque tem algo interno que está incomodando ele. E ele não sabe o que está incomodando ele. Cabe a nós tentar ajudar ele a revelar essa sua essência. O que mais a gente falou? Se a pessoa acha que o judaísmo não é inspirador, é porque ele não conhece o verdadeiro judaísmo. E se alguém descobre que é judeu, isso incomoda muito a ele, e ele precisa buscar alguma explicação, algum ponto onde começar, porque é algo de essência, não é apenas uma questão superficial. E para finalizar, quem está perguntando por onde começar, de qualquer lugar. Por quê? Porque o judaísmo é infinito. Se Deus é infinito, o judaísmo é infinito, não tem começo, meio e fim. É circular, uma circunferência, qualquer lugar que você começar. Então alguém pergunta, por qual mitzvah eu começo? Escolhe uma. Qual livro eu começo? Escolhe um. Qualquer ponto da consciência divina que eu começar, eu vou estar chegando num lugar mais profundo. Então vamos dar importância para a nossa essência, vamos dar o tempo necessário para descobrir quem sou eu. E quanto mais eu me dedicar a isso, mais feliz eu vou ser, mais realizado, e vou ter uma vida significativa, uma vida plena, se Deus quiser. Obrigado. Agora a gente pode abrir para novas perguntas. Eu tenho uma pergunta. Fala. Quando você disse que Deus não quer que a alma saia do nosso corpo, que volte à sua origem. Sim. Em relação a isso, como é que você explica que ninguém aceita a morte? Ou quase todos nós não aceitamos a morte. Então, isso quer dizer o quê? Que nós não queremos que a nossa alma saia do nosso corpo. Muito bom. Então, por que existe essa divergência? Diz a Mishnah, na Ética dos Pais, Al-Kor ha'chatachai ve'al-Kor ha'chatamet. Obrigatoriamente você vive e obrigatoriamente você falece. É dito que a alma, quando ela tem que descer para esse mundo, ela não quer descer. E ela resiste, porque a alma não quer vir para esse desafio. É muito mais interessante ficar perto de Deus no plano espiritual. Mas depois que ela já desceu e ela entendeu o objetivo divino, ela também não quer sair. Então ela é forçada a vir e ela é forçada a sair. Tá bom. Tá bom? Pergunta boa resposta. Fala. É uma colocação, não é uma pergunta. Sim. Eu acho que uma das coisas que você colocou às vezes a gente aprende na escola, né, historinhas e tal. Eu acho que uma das coisas que aconteceu que afastou muita gente é porque foi ensinado também de uma forma meio impositiva. Eu acho que essa questão de que você colocou, porque tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, também afetou, eu estou falando até por vivência própria. Tá? Com certeza, com então, certeza. A maioria das pessoas que estudaram em escola judaica, né, assim, religiosa, da forma que era ensinada antigamente, que eu não quero fazer, né? Bom, o que já foi, vamos fazer daqui para frente. Mas eu só quero colocar que é importante saber disso, né? Que o que aconteceu que afastou muitas pessoas foi essa falta de entendimento. Achei perfeito isso, quer dizer, que vale para o nosso dia a dia, todo o ensinamento da Torá, porque quem estudou e quem recebeu naquela época foi de uma forma impositiva. E aí você acaba. Então, muita gente fala nisso. Né? Mas isso não é desculpa. Então agora que a gente já sabe. Mas é quando você tem a consciência, né? Se essas pessoas. Com certeza. Depois de muito tempo voltou para poder entender, realmente fica maravilhoso. Mas acredito que não tem a ver com a forma que passaram o judaísmo, mas acho que tem a ver também com a forma de educação em geral das crianças. Antigamente era muito mais repreensiva, em geral. Mais rígida. Quê? Muito bom, bem colocado. O judaísmo aprende, eu sei, mas às vezes revoltou. Se você tomar uma família fragmentada, você aprende mais.